que você já fez de errado ou coisas que você já fez que te afastam de Deus precisam doer. Doer em você, doer muito. Então, o seu pecado precisa te dar nojo, sabe? E é um temor a Deus, sabe? Não é porque eu quero ir pro céu. Não é isso. É que eu não quero desagradar o meu Deus, sabe? Eu quero ser o melhor que eu puder pro meu Deus. Oi, gente, tudo bem? Olha, eu vou gravar esse vídeo e eu espero do meu coração que você não passe ele. Não sei onde eu vou postar ainda, não sei como vai sair, mas eu quero contar algumas coisas pra vocês que são muito importantes pra mim. As pessoas que já me acompanham aqui na internet sabem que eu faço faculdade de teologia, que eu ministro louvor na igreja, né? Mas tem algumas coisas que eu não compartilho muito, né? E que eu acho que podem edificar a sua vida e eu acho que é importante eu contar essa outra parte, né? Então, assim, eu vou tentar ser o mais objetiva que eu puder, tá bom? Então, como eu já contei algumas vezes, eu não nasci em um lar cristão, né? A minha família, por parte de pai, a maioria frequentava centro espírita, coisas assim. E eu ia também, né? A minha mãe não gostava muito, mas ela também não fazia muita parte, mas também não era cristã, né? Então, eu não tinha muita essa influência dentro de casa. E aí, enfim, eu morava com a minha mãe, né? Meus pais eram separados, são separados, né? E aí morava eu e minha mãe só. E como minha mãe trabalhava o dia todo, eu precisava ficar muito na creche, né? Que era integral. Então, eu cresci no integral, no estudo integral. Eu estudava de manhã, de tarde e aí ia embora no finalzinho da tarde. Então, eu almoçava na escola, tomava café da manhã na escola. Era legal demais pra mim. Eu amava, né? E aí, esses dias eu tava orando, lendo minha Bíblia, enfim. E aí, eu me lembrei de algumas coisas não tão boas, mas eu quero compartilhar com vocês porque eu acho que é importante a gente mostrar que como Deus pode transformar a nossa vida, transformar os nossos pensamentos, sabe? Transformar as nossas crenças, né? E eu lembro que na creche que eu estudava tinha uma menina que era minha amiga, o nome dela era Carol. E aí ela era cristã, muito cristã, e a mãe dela também. E aí eu lembro de um dia específico, assim, que a gente tava tendo festa na escola. Acho que a gente ia ter uma festa de Halloween no dia seguinte. E aí eu tava super empolgada. Eu sempre fui uma criança muito empolgada em tudo. Então, se vai ter festa junina, eu queria dançar. Se vai ter festa de Halloween, eu queria ser a mais fantasiada, mais assustadora. Eu sempre fui muito intensa nas coisas, sabe? E aí eu lembro que eu tava muito empolgada, que amanhã ia ter a festa de Halloween e tal. E aí eu tava falando com os meus amiguinhos da creche. E aí eu falei, Carol, e você? Aí ela, não, amiga, eu não participo dessas coisas, eu sou cristã. E aí eu lembro que eu falei uma besteira, assim, que eu falei assim, nossa, Deus me livre não poder participar das coisas legais. Ainda bem que eu não sou isso. E aí, enfim, um tempo passou, eu participei da festa. Essa minha amiga, ela de fato, quando tinham essas comemorações na escola, ela não ia, né? A mãe dela deixava ela ficar em casa. E eu não entendia muito bem, eu achava que era uma coisa muito chata, né? Eu falava, ai, nossa, que menina meio, né? Coitada, a vida dela é muito chata, né? E aí um tempo passou, eu fiquei mais velha, com 12, 13 anos, eu comecei a fazer aula de patinação no gelo. E eu amava, gente, eu amava. Eu e a minha irmã, a gente passava os sábados na pista de gelo. Então a gente passava o nosso sábado inteiro na pista de gelo. E aí eu me lembrei também de um dia que eu falei uma grande besteira na minha aula de patinação no gelo. Eu tava com a minha professora, a gente almoçava junto todo sábado. E aí, eu não lembro como chegou nesse assunto, mas eu lembro que eu falei pra minha professora de patinação, pra tia Thalita, eu falei, Deus me livre ser cristã. Deus me livre não poder fazer nada. Deus me livre ter essa vida chata, não pode fazer nada, não pode escutar música nenhuma, não pode ir pra lugar, não pode fazer nada. Eu tinha 12, 13 anos, né? E aí, a minha professora, eu lembro que no dia ela assim, pareceu um pouco desapontada, né? Mas eu era novinha e nem liguei. E hoje, eu me lembro dessas coisas, sabe? E ainda bem que Deus não me livrou disso, sabe? Ainda bem que Deus não me livrou do que eu pedi pra Ele me livrar. Ainda bem que Deus me achou uma forma de me alcançar, sabe?
em meio às besteiras que eu falava, às besteiras que eu pensava, apesar de ser criança, hoje eu consigo ver que eu não tenho nenhum tipo de... Eu não tô em nenhum tipo de prisão, sabe? Na verdade, eu me sinto mais livre ainda. Porque, às vezes, quando as pessoas querem falar que ser cristão é muito chato, elas falam, ai, não pode fazer nada. Na verdade, eu posso fazer tudo. Mas eu escolho não estragar a minha vida com coisas que vão estragar a minha vida. Então, eu escolho dizer não para coisas que eu sei que vão me afundar. Para coisas que eu sei que vão me afastar de Deus, sabe? Então, hoje, assim, eu me lembro de várias coisas, assim, que eu já fiz, ou que eu já falei, ou que eu já pensei. Dá vontade de chorar só de lembrar. Porque tudo que você já fez de errado, ou coisas que você já fez que te afastam de Deus, precisam doer. Doer em você, doer muito. Então, o seu pecado precisa te dar nojo, sabe? E é um temor a Deus, sabe? Não é porque eu quero ir pro céu. Não é isso. É que eu não quero desagradar o meu Deus, sabe? Eu quero ser o melhor que eu puder pro meu Deus. E aí, a gente tá tendo uma série de mensagens lá na igreja. Calma, deixa eu me recompor. Pronto. Sobre o Espírito Santo. E aí, o último culto de domingo foi muito especial pra mim. Apesar da gente já saber das coisas, né? Às vezes a gente precisa ser lembrado de coisas que Deus já falou. Né? Que a gente sabe que tá na palavra também. E aí, o pastor falou que o Espírito Santo, ele não tá ao nosso lado, nem vai à nossa frente, mas ele tá em nós, dentro de nós. Então, ele tá dentro da Ana Luísa, ele tá dentro da Daniela, ele tá dentro da Bia, ele tá dentro do Rogério, ele tá dentro do Pedro, ele tá dentro de nós. A partir do momento que a gente permite, ele entra em nós e ele fica em nós. E isso muda tudo. Isso muda a minha conduta. Isso muda o meu jeito de falar. Isso muda o meu jeito de me vestir, sabe? Isso muda as coisas que eu vou escutar, as coisas que eu vou falar de alguma pessoa. E, gente, todos nós, infelizmente, somos muito suscetíveis a errar muitas vezes. Então, eu tenho essa consciência, mas tem dias que eu erro. Tem dias que eu falo coisas que eu não deveria. Tem dias que eu me visto do jeito que eu não deveria. Tem dias que eu penso coisas que eu não deveria. Mas que a gente sempre venha trazer à memória essas coisas, sabe? Que a partir do momento que você aceita Jesus na sua vida, que você entrega a sua vida pra Ele, tudo precisa ser transformado, sabe? Porque o Espírito Santo, ele começa a habitar dentro de você. Então, você é a casa do Espírito Santo. Quando a gente vai receber uma visita na nossa casa, né? Pelo menos aqui em casa, minha mãe, ela faz questão de deixar tudo muito limpinho, muito arrumadinho, né? E pro Espírito Santo é a mesma coisa, sabe? A nossa morada, nossa casa, não vai estar 100% limpa. Mas a gente tem que estar buscando limpar ela todo dia. Então, limpar nosso coração, limpar a nossa mente. E você tem que buscar diariamente agradar a Deus, cuidar de você. Eu tenho enfrentado aí uma coisa que é muito difícil pra mim, que é gostar de atividade física, tentar comer um pouco melhor, que eu sou uma pessoa péssima pra comer, como muita besteira. E isso também não agrada a Deus, sabe? Então eu, como, né, muitas pessoas falam, enfim, faço tudo direitinho, leio a Bíblia direitinho, sabe? Tento levar uma vida direita. Eu peço perdão pelas coisas que eu faço de errado e tudo, mas gente, eu tava negligenciando totalmente uma outra coisa que também é importante, sabe? Eu lembro nas cartas de Paulo a Timóteo, né? Muitas vezes ele falava pra Timóteo cuidar da saúde dele. Ele tinha alguns problemas, né, estomacais. E aí Paulo falava que ele tinha que cuidar da saúde dele. Porque se você não cuidar da sua saúde, como é que você vai cumprir as coisas que Deus tem na sua vida? E aí eu meio que, sabe? Como é que eu vou cantar? Como é que eu vou cantar pelas nações se eu não tiver força? Como é que eu vou levar a palavra de Deus pelo mundo se eu não conseguir ficar em pé um dia inteiro? Se eu não conseguir ir no culto 2 vezes no dia? Se eu não conseguir comer? E se Deus um dia me mandar pra cantar em um lugar que, eu não sei, que só tem uma comida muito difícil? Eu preciso conseguir comer, sabe? Eu preciso melhorar isso. Então, a nossa caminhada cristã é diariamente mudar, ser transformado em todas as áreas.
mudar os seus pensamentos, se você tem falado palavras feias, sabe? Se você tem vício de palavrão e coisas desse tipo, é uma mudança. Você não precisa estar 100% santo para chegar até Deus. Não, você vai se apegar a Ele e você vai vencer os seus vícios com Ele. Então, mesmo que você esteja com esse vício ou algum outro vício, pode ser vício de bebida, ou você gosta muito de ir para várias festas e fazer várias besteiras, você não vai ser transformado se você não se apegar a Ele. Você não vai conseguir ser transformado sozinho. Quem te transforma é o Espírito Santo. Então, o primeiro passo que você tem que dar para ser transformado por Ele, igual eu fui transformada por Ele, com todas as besteiras que eu já falei, com todas as besteiras que eu já pensei, com todas as amizades que já me incentivaram a fazer besteira, e as coisas que eu assistia na internet, e as músicas que eu escutava, eu fui transformada quando primeiro eu fui até Ele. E eu nunca vou esquecer de uma amiga minha, Camille, foi ela que me levou para a igreja de fato. Eu já conhecia o Evangelho, a minha avó já era cristã, eu já tinha tido experiências com o Espírito Santo com 8 anos de idade, mas eu só me apeguei a Deus realmente com 14 anos, 15 anos, que eu resolvi ir para a igreja. Depois disso eu caí já de novo também, mas a caminhada cristã é isso, é você não se acomodar nos seus erros, é você não decidir ficar ali afundado, sabe? Mas diariamente levantar de novo, pedir ajuda de Deus, pedir ajuda do Espírito Santo e não performar, sabe? Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que você tá fazendo, as coisas certas e as coisas erradas, Deus sabe exatamente o que você precisa mudar, mas Deus precisa que você fale com Ele de verdade. Por mais que você queira falar, ó, Deus Santo, Pai, misericordioso, Deus maravilhoso, Ele é tudo isso e Ele sabe que Ele é e você também sabe. Mas Ele também sabe que tem dias que você precisa sentar e chorar. Tem dias que você não consegue verbalizar o que você está sentindo, você só quer sentar e falar, Deus, me ajuda, Pai. Me ajuda porque eu não sei o que fazer, Senhor, me dá estratégias, Deus, coloque em mim coragem, Senhor, ousadia. Ou então, Deus, me ajuda a confiar nas palavras que o Senhor já decretou para minha vida, Senhor. Não me deixa desistir, sabe? Às vezes Deus quer isso, a nossa sinceridade. A Bíblia diz que o Espírito Santo colhe as suas lágrimas. Quando você não consegue falar, mas você consegue chorar para Ele, as suas lágrimas são colhidas pelo Espírito Santo e elas são traduzidas para Deus. Então, assim, Ele quer filhos de verdade. Ele quer filhos arrependidos. Ele não quer filhos perfeitos. Perfeito? Só Ele. Mas com Ele, caminhando com Ele, entregando para Ele as nossas falhas, entregando para Ele o nosso arrependimento, Ele pode transformar a sua vida a cada dia. E através da sua transformação, você pode alcançar outras pessoas que talvez estão no mesmo lugar que você já esteve, ou que ainda vão passar por algo difícil que você já conseguiu vencer com Ele, sabe? Então, é para isso, esse é o convite de Jesus para nós, não é uma vida super religiosa e eu só falo com quem é mais crente do que eu, nada disso. E ao contrário, quanto mais a gente sabe, mais humilde a gente tem que se tornar, sabe? Ficar diante dos pés, sabe, do Senhor e ver, assim, como a gente é pequeno, entende? E quanto mais você souber da Bíblia, queira saber falar o mais fácil possível, mesmo que você entenda as palavras difíceis e tudo, que você consiga ser o mais descomplicado, sabe pra quê? Pra alcançar aquela pessoa que tá ali na rua, pra alcançar aquela pessoa que tá vendendo alguma coisa pra você no sinal, pra alcançar aquela pessoa que tá cabisbaixa ali no shopping, sabe? E você perguntar, tá tudo bem? Você quer um abraço? Você precisa de alguma coisa? Aquela pessoa que entrou na igreja com a cara assim, transtornada, sabe? É pra isso que você precisa saber a palavra, não é pra, cheio de pompa e tudo. Você precisa saber se comunicar, sabe? Tem pessoas que você só vai se comunicar sabendo, de fato, falando difícil, mas tem pessoas que você vai se comunicar através de uma música. Tem pessoas que você vai conseguir alcançar através de falar, Jesus te ama. Jesus quer cuidar de você. Jesus quer entrar na tua história. Jesus quer alcançar a tua família, sabe? Então, o Evangelho é isso. O Evangelho é simples. E é um convite para transformar a sua vida, para transformar a sua história, assim como Ele transformou a minha e transformou a minha mente. É isso que Ele deseja fazer na sua vida também. E que a gente possa se fortalecer a cada dia, para que os erros venham diminuir a cada dia, para que o pecado venha diminuir a cada dia, e cada dia a gente venha ser mais cheio do Espírito Santo, sabe? Cada dia a gente venha... E é isso, gente. O meu armazenamento já acabou 20 vezes tentando gravar isso aqui, mas estou insistindo porque eu sei que pode abençoar a sua vida. Eu senti no meu coração de falar essas coisas e eu sei que vai ter um efeito. Eu espero que você tenha assistido até o final, apesar de ter ficado um pouco longo.
E é isso, gente. Vamos juntos nessa caminhada. Nós temos uma longa jornada pela frente, fazendo o nosso melhor para Deus, para agradar a Deus. E que a gente não venha desistir, que a gente não venha se desmotivar. E quando você ficar fraco, que você tenha uma pessoa abençoada do seu lado para te dar uma palavra. Eu, graças a Deus, tenho a minha família que vários momentos que eu desanimei, que eu fiquei um pouco incrédula, sabe? Com medo, com ansiedade. E às vezes é normal, infelizmente, mas tenha uma pessoa abençoada que vai te chamar, que vai falar, amiga, vamos na igreja. Ou filha, vamos na igreja, vamos falar com Deus, vamos orar sobre isso, sabe? Então, busque estar perto de pessoas assim, tá bom? Eu espero que esse vídeo abençoe a sua vida. E se você acha que esse vídeo pode abençoar a vida de alguém que você conhece, compartilhe esse vídeo com ela também, tá bom? Que Deus te abençoe.